Olá, pessoal de Direito Civil! Estamos aqui em mais uma aula de revisaço de Direito Sucessório Pro OAB. Se você ainda não viu a aula de número 1, a aula de número 2, retorna lá. Nós começamos a falar sobre a sucessão em geral, falamos sobre o que é sucessão, direito sucessório, falamos sobre os herdeiros, falamos na segunda aula sobre aceitação e renúncia. Nessa aula de hoje, nós vamos falar a respeito da representação. A representação, eu convido os senhores para fazer uma leitura dos artigos de 1851 a 1858 do Código Civil. Pessoal, o que é representação no direito sucessório? O que é representar? A representação no direito sucessório, ela acontece quando algum herdeiro, substituindo um herdeiro pré-morto, substitui esse herdeiro pré-morto como se vivo ele fosse, nos recebimentos de direitos, deveres e obrigações. Então veja só, se eu tenho José, que é o autor da herança, e José, autor da herança, deixou dois filhos, F1 e F2, sendo que o filho F1 tem um outro filho, N1, que é o neto de José, então, veja só o que acontece com esse direito de representação, tá bem? Quando do falecimento de José, autor da herança, se ele tem descendentes, a classe mais próxima exclui a classe mais remota, os descendentes veem a sucessão como herdeiros para receber. A herança de José seria então dividida entre seus dois filhos, F1 e F2, que iriam receber essa herança por direito próprio e por cabeça. Contudo, nesse exemplo que eu acabei de citar para os senhores, vamos imaginar que o filho F1 seja pré-morto, que o filho, então, F1, ele já veio a falecer antes de José, seu pai, em 2015, em virtude de um acidente automobilístico. Então, em 2015, o F1, filho de José, em virtude de um acidente automobilístico, vem a óbito. Quando, em 2017, José, muito triste, em uma depressão profunda pela morte do seu filho, pela morte prévia do seu filho, ele vem a falecer em 2017. Então, nesse momento, nós vamos fazer a partilha dos bens de José. Quem, então, vai receber a herança, os direitos, deveres e obrigações de José? Bom, nós temos F1, pré-morto, que morreu em 2015 em um acidente automobilístico, e nós temos F2. Será, professora Daniela, que a herança toda de José vai para o filho F2? Não, não vai. E por que não vai? Porque F1, ele tem um filho, N1, neto então de José. Então, N1 vem aos autos de inventário, ele vem à herança representando o seu pai como se vivo ele fosse na sucessão de José. Então, portanto, a sucessão de José será dividida, então, 50% para F2 e 50% que iria para o seu filho F1 vai pelo direito de representação para seu filho N1. Então, Daniela, quer dizer que na classe dos descendentes, o direito de representação ele é infinito. Sim, ele é. Ele vai acontecendo desde que nós temos os outros graus. E lembrando que dentro de uma classe, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então, aplica-se o direito de representação na classe dos descendentes. Bom, mas na classe dos ascendentes, Daniela, como fica? Por exemplo, se José, ele não deixou nenhum descendente, mas ele deixou na classe ascendente pai e mãe, tá bom? Vai imaginando aí, vai fazendo desenhozinho no caderno, ok, galera? Se então, na data do falecimento, da abertura da sucessão, se José não tem descendentes, a sua herança então vai para os ascendentes, porque classe mais próxima exclui a classe mais remota. E se ele tem pai e mãe, a herança será dividida entre pai e mãe, 50% para o pai e 50% para a mãe de José. Contudo, Daniela, vamos imaginar que na classe dos ascendentes, José tenha pai e José não tenha mãe.
A mãe já é falecida. A mãe já faleceu há 5 anos atrás do falecimento de José, em virtude de uma doença adquirida, tá? Contudo, na classe materna, José tem avós maternos. Ele tem avô materno e ele tem avó materna. Daniela, existe o direito de representação na classe dos ascendentes? Galera, não tem. Não se aplica o direito de representação na classe dos ascendentes. Isso significa que quando da partilha da herança de José, por ele não ter descendentes, nós vamos para a classe dos ascendentes. E quem vai receber a totalidade de herança de José vai ser o seu pai, uma vez que não tem a mãe, porque a mãe já é pré-morta. E mesmo ele tendo em sede de 2º grau os avós maternos, eles não vão representar a filha, porque não existe direito de representação na linha dos ascendentes. Tudo bem, galera? Bom, nós então já falamos do direito de representação na linha dos descendentes e nós já falamos do direito de representação na linha dos ascendentes, aqueles que estão acima do autor da herança. E na linha transversal, Daniela, quando nós temos os colaterais, o que a legislação civil fala a respeito do direito de representação em relação aos colaterais? Somente haverá direito de representação em favor de filhos de irmãos. Quem são os filhos de irmãos? São os sobrinhos. Então, quer dizer, Daniela, que sobrinho pode vir em uma partilha representando o pai, irmão do autor da herança. Então, nesse mesmo exemplo agora, vamos supor que José, tá bom? José tá aqui. José não tenha descendentes, José não tenha ascendentes, mas José tem 2 irmãos. Irmão 1 e irmão 2, sendo que o irmão 1 de José tem um filho, S1, que é o sobrinho de José. Então veja, José veio a óbito, tá? Como que seria essa partilha então? José não tem descendentes, José não tem ascendentes, José não tem cônjuge nem companheiro, porque eu não mencionei isso. Então os colaterais, irmãos de José, iriam receber a herança de José. O irmão 1, o irmão 2 estando vivo, 50% para o irmão 1 e 50% para o irmão 2. Mas vamos supor agora, para a gente aplicar o direito de representação, que em 2017 falece José. Contudo, em 2015, o irmão número 1 de José já havia falecido em virtude de um acidente automobilístico, deixando um filho, S1, que é o sobrinho, então, portanto, de José. Nessa hipótese, professora Daniela, aplica-se o direito de representação? Isso aí, galera, aplica-se o direito de representação em favor dos filhos de irmão. Então, se o irmão 1 de José já era pré-morto, já era falecido, faleceu em 2015, anteriormente ao falecimento de José em 2017, a herança de José não vai em 100% para o irmão 2, mas 50% para o irmão 2 e 50% que caberia ao irmão 1 receber. Quem recebe representando ele? O filho dele, que seria então S1, sobrinho de José. O sobrinho de José vem aos autos então do inventário, vem na herança, recebendo no lugar do pai, como se vivo o pai estivesse. Então, galera, aplica-se então o direito de representação na linha transversal somente em favor de filhos. Vamos supor que José, tendo o irmão 1, irmão 2, sendo que o irmão 1 tem o filho dele, que seria S1, sobrinho de José, e esse sobrinho de José, S1, tem um filho, que é SN, sobrinho neto de José. Tudo bem? Se vocês estão tendo problema na questão de parentesco, vai nas minhas aulas, playlist, Direito Civil, Direito das Famílias, Parentesco, para que vocês possam relembrar da questão de parentesco, tá bom? Vamos supor, então, que quando do falecimento de José, em 2017, no acidente automobilístico, falece o seu irmão 1, bem como o seu filho, S1, deixando, então, somente o filho de S1, SN1, sobrinho neto de José. Daniela, quando em 2017 do falecimento de José, quem herdará? Tá bom?
somente então herdará seu irmão 100% da herança. Por quê? Porque não existe direito de representação que vai além do filho de irmão. Então, o sobrinho neto, ele não pode vir na linha transversal representar aquele que deveria receber como se vivo fosse. Tá bom, pessoal? Então, olha só, esse é o direito de representação. Então, veja que o direito de representação a gente aplica quando nós temos um caso de morte prévia, um caso de pré-moriência. Algum herdeiro que deveria receber, ele, contudo, já é falecido. Ele faleceu anteriormente ao autor da herança, objeto do qual a gente está fazendo a partilha de bens. Pessoal, ainda eu preciso falar para vocês sobre um detalhe. Lembra na aula passada, nossa aula 2 de revisaço da OAB em direito sucessório, que nós falamos sobre aceitação e renúncia? Bom, o que nós falamos sobre renúncia? Que pode acontecer a renúncia, que ela deve ser expressa, que a renúncia é irrevogável, que a renúncia pode acontecer sendo uma renúncia própria e abdicativa ou uma renúncia imprópria e translativa. E nós falamos qual que é o efeito da renúncia. O que acontece com o herdeiro renunciante? Ele renunciou. O que acontece com a sua cota-parte? A cota-parte do herdeiro renunciante, ou ela volta para o Monte Mor, quando eu estou diante de uma renúncia própria, ou ela vai em favor de um terceiro, quando eu estou diante da renúncia translativa ou em favor de alguém. Mas veja só, eu quero dizer para vocês então que o direito de representação, ele não se aplica ao herdeiro renunciante. Porque se eu tenho José e ele tem F1, F2, F3, 3 filhos, se F1 ele renuncia, ele é um herdeiro renunciante, quem é que vai receber a sua cota-parte? Serão seus irmãos, F2 e F3. Professora Daniela, mas se ele tivesse um filho F1, mesmo assim, diante da renúncia gratuita, da renúncia própria, ele não iria receber, porque nós temos os dois, F2, F3, na mesma classe, dentro do mesmo grau, para que pudesse vir receber. Então, percebam que quando nós estamos diante da renúncia, não se aplica o direito de representação na renúncia. Por quê, galera? Porque o herdeiro renunciante, ele não é tratado como se vivo fosse. O herdeiro renunciante, ele é tratado como se ele nunca tivesse integrado o rol dos herdeiros. É como se José nunca tivesse tido filho e F1, somente os filhos F2 e F3. Então, se vocês têm alguma dúvida, voltem à aula 2 a respeito de renúncia. Mas eu quero dizer para vocês, fechando esse vídeo, que o herdeiro renunciante, ele renuncia à herança, ao autor da herança. Contudo, esse herdeiro renunciante, ele pode representar aquele o qual ele renunciou. Então, vamos supor que José tem 3 filhos, F1, F2, F3, tá bom? Quando do falecimento de José, o F1, seu filho, ele renuncia. A sua quarta parte, então, do F1 vai ser dividida para F2 e vai ser dividida para quem? F3, tá bom? Mas veja só que José, que é autor da herança, que era o pai de F1 que veio falecer, ele agora, mesmo morto, o pai dele, que é o avô de F1, veio a falecer. Então percebam, quem vai receber a herança do pai de José? Tá? Então veja, o pai de José faleceu após José. José faleceu em 2015, houve o seu inventário, F1 renunciou. Mas agora o pai de José veio falecer. F1, que renunciou à herança de seu pai, José, poderá agora vir representar o seu pai na herança de seu avô, João, por exemplo? Pode, tá certo? Então, o herdeiro renunciante pode representar aquele pelo qual ele renunciou à herança. Tudo bem, pessoal? Fecho o vídeo por aqui. Mais um vídeo de revisaço de direito sucessório para vocês, direito da representação. Volto no próximo vídeo falando sobre os excluídos da sucessão, indignos e deserdados. Valeu, galera! Um super beijo, revisaço OAB, direito sucessório. Tchau, galera!